Quero agradecer a presença de todos que aqui estão e também dos nossos amigos internautas que estão conectados conosco. A nossa paraxá de hoje é uma paraxá muito rica. Acho que nós teríamos que ficar aqui mais umas 4 ou 5 vezes para podermos comentar sobre todo o conteúdo dessa paraxá. Então eu recomendo até que vocês estudem mais, leiam a paraxá Mishpatim, porque é uma paraxá que fala das leis, dos mandamentos de Deus. E a maneira de nós conhecermos a Deus é quando nós conhecemos os seus mandamentos. Eu quero começar a nossa meditação de hoje, desta tarde, com um versículo bastante conhecido. Um versículo que se encontra no livro de Ruth, bastante conhecido. E eu vou ler aqui com vocês, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Hoje pela manhã, quando nós fazíamos comentário aqui sobre os mandamentos de Deus, eu sei que esse vai ser um ponto de muita controvérsia, porque cada vez que eu vejo ou que eu ouço as pregações, eu me sinto mais responsável ainda em divulgar aquilo que está escrito, aquilo que não é que para nós é certo, aquilo que é certo. Se qualquer pessoa conscientemente buscar o conhecimento de Deus com sinceridade, vai encontrar. Está prometido na palavra de Deus que qualquer que o buscar com sinceridade o encontrará. Agora é lógico, se eu perguntar para todo mundo aqui, você é sincero? Todo mundo vai dizer que é. Se a gente perguntar a todos os internautas que estão conectados conosco, vocês são sinceros? Todos são. Se sair aí fora perguntando, será que nós vamos achar alguém que vai falar que não é? Você, qualquer religioso, você é sincero? Sou. Mas isso acaba não dizendo nada, porque na prática não é verdade. Eu sou sincero, mas de acordo com o que eu penso. Eu tenho a minha maneira de pensar. E aí é que mora o perigo, eu ter a minha maneira de pensar. A minha maneira de pensar, eu tenho que colocar ela por terra e deixar prevalecer a maneira de Deus pensar. Você pode pensar o que você quiser, o direito é seu. Mas se você não pensar de acordo com o que Deus pensa, você está perdido e acabou. Não adianta, Deus não vai concordar com você. Deus não vai concordar com você, é você que tem que concordar com Deus e ponto. Então hoje quando eu falava do Shabat, algumas pessoas falaram ali, não, mas então eu não preciso guardar Shabat, porque não sei o que, não sei o que. Então, se a pessoa quiser guardar Shabat, ela pode guardar. Agora, se isso que ele está fazendo vai ter algum valor diante de Deus, aí é outra conversa. Você pode guardar o dia que você quiser, guardar o sábado, guardar o domingo, guardar a segunda. Agora, se diante de Deus isso aí é válido, aí é outra conversa. Você veja bem, o que Ruth falou aqui? Ruth era uma moabita, convertida à fé judaica, casou-se com um judeu chamado Boaz, agora me esqueci o nome do marido dela. Não, mas ela casou antes, né?
Ela casou com Boaz depois, né? Esqueci o nome do marido dela, o filho de Marlon, né? Marlon, é. Filho de Naomi. Naomi era a sogra de Ruth. E Ruth, então, era uma moabita. Nosso povo de Israel sempre foi assim, quando a fome batia num lugar, eles mudavam para outro. Em vez de ficar pedindo esmola, roubando e assaltando, eles mudavam de lugar para poder sobreviver. Isso tem a minha admiração, que a gente tem que ser assim. Não pode ficar grudado no lugar que nasceu. Eu não sei por que nós temos isso, né? Queremos ficar grudado no lugar que a gente nasceu. Se eu fosse assim, eu estava lá em São Paulo, em Cruzeiro, até o dia de hoje. Mas estou aqui, porque eu não fiquei colado no lugar que eu nasci. E quando a gente anda, a gente aprende. E o nosso povo de Israel era assim. A fome batia, vamos embora. Vamos para Moabe, vamos para o Egito, vamos para qualquer lugar onde tem comida e tem trabalho. E assim aconteceu com Naomi, e foram para Moabe até que morreu o marido de Naomi e os 2 filhos dela, e ficaram as 2 noras, que eram moabitas convertidas. E aí tem um fato até interessante, que Naomi podia ter obrigado a nora a servir a Deus. Ela falou, não, vocês fiquem em Moabe, voltem para Moabe, ela já estava a caminho, né? Volte para Moabe e fique lá com seus parentes e com os seus deuses. Coisa curiosa, né? Que ela manda Ruth voltar para Moabe, para a casa dos seus parentes, e voltar para os deuses dela. E ainda ela pede, deseja, que o Deus de Israel abençoasse Ruth. Mas Orfa decidiu voltar para Moabe. Agora, quando ela fala volta para os seus deuses, por quê? Porque é muito difícil para uma pessoa conviver no meio dos ímpios, dos idólatras, e não se corromper. É muito difícil, a gente tem que ter muito cuidado, nós que moramos num país que não é Israel, temos que ter muito cuidado com os costumes das pessoas, com as normas, os valores que as pessoas têm, porque são valores que não têm nada a ver com o nosso povo. E a gente se deixa influenciar por esses valores, por essa cultura, e deixa de obedecer a Deus. Por isso, quando Naomi manda a Ruth de volta e Orfa de volta para Moabe, ela fala, volte para o seu povo e seus deuses. E Orfa decidiu voltar, mas Ruth não quis voltar. Ruth falou, aonde você pousar, aonde você permanecer, aí eu vou ficar. Aonde você for, eu vou. E ela diz, o teu povo, o que ela disse? O teu povo é o meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Então, veja bem, é aí que eu quero pegar com vocês. Vamos inverter o versículo. O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Tem como o nosso povo ser um e o nosso Deus ser outro? Não, eu sirvo o Deus de Israel. Você serve o Deus de Israel, mas você é parte do povo de Israel? Não. Então tem coisa errada. A gente tem que aprender a ser humilde. Uma das coisas que complica na vida do gentil
do não-judeu é a falta de humildade. Foi isto que desviou o homem de Deus desde o princípio. Quando Deus criou Adão, Deus se relacionava com Adão, Deus se relacionava com Abel, seu filho, porque era temente a Deus. Deus se relacionou com muitos outros justos ali, com Enoque, Melquisedeque, enfim. E eles não eram judeus, não eram israelitas, eram nações, membros das nações, e Deus se relacionava com eles. Até então não havia Israel. Israel passa a existir a partir de Abraão, depois do dilúvio. Até o dilúvio, qualquer pessoa em qualquer nação podia servir a Deus. Não havia povo de Israel. Mas as nações rejeitaram a Deus. Cada um começou a querer do seu jeito. Cada um começou a criar Deus para si. O meu Deus é assim, eu penso assim, eu vou fazer desse jeito. E aí que é o nosso erro. Coloque isso na sua cabeça. Você tem que pensar de maneira correta. Tá? Você tem que pensar de maneira correta. Pensar certo. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para ensinar vocês o jeito que vocês têm que fazer. Mas eu não estou aqui para obrigar vocês a fazerem. Façam do jeito que vocês quiserem. Só que eu, lavo minhas mãos. Quer fazer do seu jeito? Faça. Problema teu. Agora, eu estou com 75 anos e quero chegar no fim dos meus dias fazendo a vontade do meu Deus. Com 17 anos de idade, eu falei para o Senhor, eu quero te servir. E nunca mais eu mudei esse conceito, essa maneira de pensar. Eu quero te servir. Até ali, até os 17 anos, eu era uma pessoa, como diz aí fora, do mundo. Mas quando eu dei aquele passo para Deus, eu falei, eu quero te servir. E aí eu comecei a buscar Deus. E eu ia para o mato orar, jejuar no meio do mato. Levava comigo mais uns rapazes que tinham, meus amigos, vamos orar, vamos jejuar lá no campo, vamos. Eu não era nada. Eu não tinha sonhos, não pensava em ter ministério, nada. Eu apenas queria servir a Deus. E eu dizia na minha oração, Senhor, eu quero ser o que Tu queres que eu seja. É isso que eu quero ser. Não tenho vontade própria. Meus amigos, meus companheiros, já começaram a se envolver com menina, com namorada, e eu era o isoladão, eu ficava lá no meu canto. Eu decidi ter namorada com 21, 17, 18, 19, 20, 21. Os outros não, já estavam, onde tinha as meninas, eles estavam juntos, eu não. E engraçado que a minha esposa, nesse tempo, fazia parte desse grupo e depois ela escolheu o isoladinho lá do canto. Ela não quis ficar com os cheios de bochicho, ela quis ficar com aquele que ficava quietinho no canto. E com o que é quietinho no canto, ela está até hoje fazendo 53 anos de casado. Então, meu propósito era servir a Deus. Aí começou a aparecer o ministério na minha frente, eu comecei a trabalhar, mas sem interesse, mas as pessoas falaram, não, mas você tem que... Viram o meu interesse e começaram a me jogar para cima. Eu não andei correndo atrás de nada,
de cargo, de coisa nenhuma. Só queria servir a Deus e quero continuar servindo a Deus. Mas tem uma coisa que me norteou. Eu não ando pela minha cabeça. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Não interessa, é difícil. Não me interessa. É difícil, não me interessa. Quero fazer a vontade de Deus. Por isso, eu ensino o que tem que ser correto. Então veja, gente, para que o Deus de Israel seja o seu Deus, o povo de Israel tem que ser o seu povo. Ponto. Não tem meio termo. Tem. Ah, eu sirvo o Deus de Israel, mas eu não sou israelita. Você não serve. Você me desculpa, mas você não serve. Você não serve o Deus de Israel. Porque quando Deus faz, gente, o pacto com Abraão, até ali não. Até Abraão não. Mas quando Deus faz aliança com Abraão e avisa Abraão que a descendência dele, que as nações seriam abençoadas em Abraão, quer ver? Ó. Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Acabou. Não adianta você falar, não, mas o povo judeu é isso, o povo judeu é aquilo, o povo de Israel é isso, o povo... Não adianta, meus amigos. Deus falou, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu me lembro lá do governador da Venezuela, como é que chamava ele? Aquele que morreu de câncer? Chávez. O Chávez amaldiçoou Israel. Hugo Chávez, amaldiçoou Israel. Deu um câncer nele, correu para Cuba, morreu. Não amaldiçoou Israel? Amaldiçoou. Uma grande parte da população judaica mudou da Venezuela, foi embora. Porque não teve mais condições de viver na Venezuela com esses materialistas, políticos materialistas, comunistas que surgem por aí, que amaldiçoam a Deus. Deus falou que ele abençoa aqueles que abençoarem Israel. Ponto final. Então eu quero ser abençoado? Eu tenho que abençoar Israel. Tem muita gente que fala que abençoa Israel aí, mas não abençoa coisa nenhuma. Pelo contrário, quer tomar o lugar do povo de Israel. Chega nesse ponto de querer o lugar que pertence ao povo de Israel, eles dizem que é deles. Eles falam assim, nós somos o Israel espiritual. O que é Israel espiritual? Isso não existe. Ou você é Israel ou você não é. Não tem negócio de ser Israel espiritual. Querem tomar o lugar do povo de Israel. Isso é pior ainda, é falsidade ideológica. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 18, 18 agora. Se quiser colocar os versículos, agora é 18, 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Olha quem falou isso. Quem falou que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação? Quem falou? Deus. Ponto. Deus falou, está falado. E nele serão benditas todas as nações da terra. Nele quem? Em Abraão. Acabou. Até Abraão não era judeu, era gentil, claro, não tinha judeu ainda. Até Abraão era
Qualquer um podia servir a Deus. A partir de Abraão, é nele, é através dele. Virá a ser uma poderosa e grande nação. Capítulo 22, 18. Capítulo 22, que tem não? Capítulo 22, 18 de Gênesis. A gente tem que respeitar, gente, o que está escrito. Não adianta você querer. Pode espernear do jeito que você quiser. Vai valer o que está escrito. Tá? – 22:18. E em tua semente serão benditas ou abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedeceste minha voz. Deus não volta atrás, gente. Não volta. Ah, mas Israel não obedece a Deus. Não importa. Não importa. Ele fez o acordo com quem? Com Abraão. Se Israel obedece ou não, não altera. Israel não obedece, né? Mas e as cruzadas que matou o povo judeu? E o Hitler que matou o povo judeu? Ele não poupa também o povo de Israel por causa da desobediência. Mas ele não retrocede daquilo que ele prometeu. Então não adianta. Não tem. Ó, 26:4 de Gênesis. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Agora eu vou dar um versículo de Atos, para não dizer que eu citei só o Tanar. Atos 3:25. Atos 3:25. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Em Atos, confirmado. Ah, mas a descendência é Jesus, é Yeshua. É Yeshua. Yeshua é descendência de Abraão. Até por sinal lá vem de Ruth, a nossa grande modelo matriarca Ruth, né? Imagina, né, que Yeshua acaba vindo da descendência de Davi, que veio de Ruth, que era uma moabita, que se converteu, né? Aí tem mais textos aqui, mas eu não vou citar. Deixa eu ver aqui mais uma. Agora eu quero ler com vocês. Então, gente, o teu povo é o meu povo. Eu pergunto para o internauta: o povo de Israel é o teu povo? Tem uma coisa também, eu não quero que vocês se enganem, tá? O Brasil, cerca de 70% dos brasileiros tem ascendência judaica, tá? Então vai buscar a geração do Humberto ali, de certo ele já vai falar que tem, quer ver? Ó? Tem ou não tem? Tem. 70% da nação brasileira tem ascendência judaica. Mas isso não te faz melhor do que um gentil que não tem. Tira isso da cabeça, porque você tem ascendência judaica, que você é melhor do que o seu vizinho ali que não tem. Não é, você não é melhor coisa nenhuma, porque você é gentil igual ele. Então eu não vou longe. Vamos supor que Humberto seja aí
30 gerações atrás aí que era judeu. Ele já é a 31ª geração. Está longe, né? Mas tem ascendência judaica. Agora tem o meu vizinho aqui, que o avô dele era judeu natural, o avô dele, judeu natural aqui em Curitiba. Mas não circuncidou o pai. O avô desviou do caminho de Deus, judeu que não cumpria a Torá, o avô dele, o meu vizinho. Aí, circuncidar filho, coisa nenhuma, casou com uma mulher que não era judia, a mulher falou, eu quero batizar meu filho lá na religião romana, aí, tá bom, pode batizar. Não, eu vou que circuncidar o menino, vai fazer uma coisa dessa com o neném? De jeito nenhum. Tá bom, mulher, tá bom, não fez. Aí esse filho, já era gentil. Acabou. Não circuncidou, já é gentil. Não interessa se o pai dele era judeu, não interessa. Ele não foi circuncidado, gentil. Porque a circuncisão é o link. É que te põe dentro do povo. Estabelece o link. Tanto é que para gentil a circuncisão é a última coisa. Para o judeu é a primeira, mas para o não judeu é a última que ele faz, que é esse link. Então esse filho, esse meu vizinho aqui não é mais judeu. O neto dele também não é. Que também não foi circuncidado. Então você vê, nós temos grandes personalidades aqui no Brasil que não são religiosos, mas circuncidam os filhos. Circuncida os filhos. Circuncida os netos. Porque ele não quer que o filho seja considerado gentil. Quer que o filho seja considerado judeu e pronto. Embora não é só a circuncisão, aí vem o bar mitzvah, vem a yeshiva que ele vai fazer antes do bar mitzvah, ele tem que fazer uma yeshiva, um curso da fé judaica, depois ele vai fazer o bar mitzvah, depois do bar mitzvah ele vai fazer o casamento judaico, e depois o funeral judaico. Essa é a trajetória de um judeu. Então, não adianta a pessoa chegar aqui e falar, meu pai era judeu, mas você não é, meu filho. Você é igual a qualquer um outro que não é judeu. Mas é claro, puxa vida, que bom que eu tenho ascendência judaica. Isso é bom. Não é bom? É bom, né? A gente corre atrás da nossa ancestralidade e é bom. Mas não é vantagem. Você não pode se gloriar em cima do não-judeu, que isso não vale nada. Tá? Então, vamos ver uma coisa aqui. As bênçãos de Abraão. Esse versículo eu não consegui colocar ele aqui, mas eu cito ele. Vamos ver aqui. No capítulo 24 de hoje, da nossa Parashá, Mishpatim, disse assim o versículo 3º, se puder colocar aí, o verso 3 e o verso 7. Êxodo 23, 3 e 7. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Então veja, quando Deus apresenta essa proposta para o povo, quando Moisés vai lá no monte, depois vem, a princípio com os 10 mandamentos, depois com o livro da lei, o que o povo de Israel fala? Faremos. Tudo que o Senhor tem falado, faremos. Ponto. Verso 7. Conseguiu colocar o versículo para nós? Ainda não, né? Verso 7. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram,
tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Está aí, né? Tomou o livro do pacto e o leu perante o povo, e o povo disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Qual que é a importância disso? Desse compromisso? No capítulo 19 de Êxodo, se quiser abrir para nós, no 19, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto ou a minha aliança, então sereis a minha propriedade, o quê? Aí diz ali, peculiar. O que é uma possessão peculiar? O que é isso? O que é uma possessão peculiar? Uma coisa pessoal, né? Particular. Uma coisa bem pessoal, bem particular. Propriedade, mas aqui usa o termo peculiar. Uma coisa bem próxima dele, né? Sereis a minha, se guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, dentre todos os povos que tem na terra, Israel é propriedade peculiar do Senhor. É como a menina dos olhos de Deus, tá? Porque toda a terra é minha. Verso 6. E vós me sereis, olha, veja, e vós me sereis reino sacerdotal. O que é um sacerdote, gente? O que é um sacerdote? O que vocês entendem que é um sacerdote? Um padre é um sacerdote? Qual que é o papel do padre? Mediar, mediador. Então, vós me sereis um reino de sacerdotes, mediadores, intermediários. Entre quem e quem? Sacerdote para quem? Sacerdote precisa de sacerdote? Não. Então é sacerdote para quem? Para as nações. Vós me sereis um reino de sacerdotes dentre todos os povos. Me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Santo, o que quer dizer santo? Separado. Povo separado. Tá? Então você vai ter, por exemplo, lá na minha casa, tinha lá uma faca e um garfo. E eu falei, essa faca e esse garfo são meus. Tá? Aí eu ia lá procurar na gaveta, não achava a minha faca e o meu garfo. Tem outra. Falei, mas eu não quero a outra, eu quero a minha. Aí eu fui lá na Casa China e comprei mais. Igual. E de vez em quando não acho, menos igual ainda some. Tem umas 3 ou 4 lá. Caneca também tem a minha caneca. Caneca, tem várias canecas lá, mas tem a minha caneca. Isso é coisa da idade. Fica meio maluco, né? Tem a minha caneca. Também fui lá e comprei já um monte daquela, porque ficavam tomando café na minha caneca. Caneca bonita, com flor, com desenho, prefere a minha que não tem nada. Então assim é Israel. Israel é um povo de Deus, santo, separado dele, para ser nação sacerdotal. Então tem que ser respeitado isso. Nós agora somos Israel. Não é Israel coisa nenhuma. Nós somos Israel. Não é. Você não é. E outra coisa pior ainda, você é um usurpador.
Quando você fica falando que você é o Israel, nós somos o Israel espiritual, você é um usurpador. Ruth falou, teu povo é meu povo. Teu Deus, meu Deus. Não é que você serve o Deus verdadeiro, tudo? Então, na questão que eu expliquei hoje cedo sobre a Torá, o sábado, se uma pessoa estiver guardando o sábado, não tem problema. O único problema que tem é ele achar que porque ele está guardando o sábado, que ele está servindo Deus Israel. Aí é problema. Porque o sábado, Deus disse o que do sábado? Porque o sábado é um sinal. Vamos ver esse versículo, vamos ver. Vamos ver lá em Êxodo 31. Êxodo 31. Não é esse o assunto, mas é só para evidenciar o que eu estou dizendo aqui. 31. 31:12. Se puder colocar para nós aí na tela. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, entre mim e vós. Vós quem? Hã? Nós não fala isso entre mim. Entre mim e vós, quem que é esse vós? É o povo da China. Não diga quem é, entre mim e Israel. Meu Deus, vamos entender, abrir nossa mente. Entre mim. Cadê aquele versículo, se alguém pudesse ler para mim aquele versículo, aquele texto do Sidur, que nós lemos ele, que não o deste aos outros, é da Amidá, se eu não me engano, que não o deste aos outros, mas deste a nós. A Nilza acho que sabe, porque ela reza o Sidur mais que o Razan. Quer dizer, desculpe, Nilza. Não é verdade, não. É verdade. Então, vamos ver se ela acha agora. Porque não o deste é o velonetato, né? Mas não é só o velonetato, tem outros lugares também que fala isso, que ele não deu aos outros povos. Vai ler no microfone? Tem o microfoninho aí? Solta o microfone da Neuza. E não deu o Eterno nosso Deus às nações da terra, e não o fez herdar nosso rei aos que servem ídolos. Também no seu descanso não estarão os circuncisos, pois a teu povo de Israel o deste com amor, a descendência de Jacó, que nele escolheste. Olha, preste atenção, está falando numa oração judaica. A Nilza vai ler de novo. Ó, preste atenção. Está saindo o som para o pessoal da internet? Tá. Então vamos ver aí. Presta atenção. Vamos lá. E não deu o Eterno nosso Não Deus. deu o Eterno nosso Deus o quê? Está falando do sábado. As nações da terra. As nações. E não o fez herdar nosso rei. Deus não fez herdar Aos que servem ídolos. Aos que servem ídolos. E também no seu descanso não entrarão os incircuncisos. Está vendo? Essa é uma oração judaica. Nós fazemos ela aqui. Que ele não deu o Shabat para outros. Então, se você quer guardar, você pode guardar, mas está guardando. Está guardando por guardar. Entenderam? Está guardando por guardar. Mas como é que eu posso guardar o sábado e ele ter valor diante de Deus? Una-se ao povo. Pronto. É simples. Una-se ao povo. Continue na sua fé. Faça techuvá. Busque mais conhecimento. Não fique parado no que você está. Una-se ao povo. Aí você vai poder fazer essa reza. Porque você faz parte do povo. Aí aqui no 31:12, né, que eu li, né? Ó, disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados,
pois é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Continua sendo até hoje? Claro, não continua tendo geração do povo de Israel? Nas vossas gerações. Para que saibais o quê? Que eu sou o Eterno que vos separa dos povos, que vos santifica. Eu estou lendo o sábado, mas na verdade toda a Torá. As leis alimentares, está lá escrito, né? Não comereis porque sois povo santo do Senhor, povo separado. Então o que não é parte do povo de Israel pode comer qualquer coisa? Pode. Está transgredindo? Não, não está transgredindo. Ele não está transgredindo o sábado, porque não é mandamento para ele, e ele não está transgredindo as leis alimentares, porque também não é mandamento para ele. Se ele comer. Agora, se ele matar uma pessoa, daí sim, porque ele vai transgredir a lei de Deus, mas vai transgredir a lei do país, aí vai dar problema para ele, né? Se ele matar alguém, ele vai ser preso, mas se ele comer coisa imunda, ele não vai ser preso, porque isso aí não é lei dos não-judeus. Entendeu? Então, é nas gerações. Ó, aqui, ó. Quer ver? 17. Não, 16. Põe o 16 para nós. 16. Guardarão, pois, o sábado. Quem? Como é que está escrito lá? Está lá em cima? Quem é que é para guardar o sábado? Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por pacto ou aliança perpétua. Mas preste atenção, gente, será que você não está entendendo? Guardarão, pois, o sábado os não-judeus religiosos, é isso? Os não-judeus. Não. O que está escrito? Os filhos de Israel. Ponto. Não adianta você querer, mas eu quero guardar, pois guarde, mas não é mandamento para você, você não vai ter nenhuma recompensa porque você está guardando. Ah, mas eu quero que tenha recompensa, então faça parte do povo. Eis que eu farei uma nova aliança, com quem? Eis que vem dias, diz o Eterno, que eu farei uma nova aliança com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é com os não-judeus. Ah, mas eu queria. Então você vai se unir, como fez Cornélio. Deus falou, Cornélio, chama Pedro. Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Colocou Cornélio dentro do povo. Você tem que se unir ao povo. Romanos 11 é bem claro, pena que as pessoas não entendem. As pessoas acham que ser enxertado na oliveira é só porque ele creu, ele está enxertado. Não está, meu amigo. Oliveira produz fruto, não produz? Que fruto produz uma oliveira? Que fruto? Azeitona. Paul Wilbur, obrigado. Azeitona. A turma gosta dele porque ele dança, né? A turma gosta. Aí riu, tá vendo? A oliveira produz o quê? Azeitona. Se você está enxertado na oliveira, o que você vai produzir? Azeitona. O que o povo de Israel produz? Obediência à lei, à Torá. O que você que diz que está enxertado na oliveira produz? Não, eu não obedeço mandamento nenhum, então você não está. Como é que você está conectado na oliveira e não produz nada? O que Yeshua falou? Todo o galho que não dá fruto, o que acontece com ele? A árvore que não dá fruto é cortada. Então, se você está encaixado na oliveira, você acha que está e a oliveira é Israel, você tem que produzir o mesmo fruto que a oliveira produz, que é a obediência à Torá. Então, quando Deus fala de fazer uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, graças a Deus que ele não falou ali com o gentil, senão estava feito o rolo. Ele falou com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Mas ele fala também, lá em Atos 15, fala que o tabernáculo iria passar por uma restauração, está no capítulo 15 de Atos, para que os gentios pudessem ser admitidos. Então, só depois da nova aliança ter sido consolidada por Yeshua e os seus Shalirim, foi que os gentios puderam ser, tabernáculo reerguido, os gentios puderam ser enxertados ali e passarem a produzir os mesmos frutos da oliveira. Então não existe isso de você se apoderar da aliança, que é chamada da teologia da substituição, que Israel foi substituído. Não, Israel continua em pé, gente. A oliveira é aquela árvore que veio lá de Abraão, Isaque e Jacó, e que numa certa altura dela foi feita a nova aliança, alguns galhos foram quebrados. Alguns galhos, não foi quebrada a oliveira inteira, não, só uns galhos. A oliveira continuou. A oliveira é o quê? Israel. E os zambujeiros, os não-judeus que creram, foram enxertados ali. Mas a oliveira é Israel. Você tem que estar enxertado na oliveira. Israel foi a nação sacerdotal, é a nação sacerdotal hoje, através daqueles que abraçaram a nova aliança. É a nação sacerdotal e será a nação sacerdotal no reino vindouro. Será ainda. A gente canta aqui todo sábado que de Sião tem de se Torá, que de Sião sairá a lei. Aí sim, no reino milenar, que será aqui na terra, não no céu, não vai ter reino nenhum no céu, nenhum. E Yeshua não vem buscar a igreja nada, ele não vem buscar ninguém. Tá, mas não fala do arrebatamento? Arrebatamento para quê? Para encontrar com o Senhor nos ares. Nós vamos encontrar com Yeshua nos ares, vamos recebê-lo, e ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras e vai ocupar o trono de Davi. Ele não vai levar ninguém para o céu. Quando você vai encontrar um passageiro, um amigo seu na rodoviária, você vai lá na rodoviária, encontra ele, né? E daí você pega o ônibus com ele e volta da onde ele veio? Não, você chega lá, pega, seja bem-vindo em Curitiba, você traz ele com você. É esse o encontro da noiva. Ele não vem buscar ninguém, gente. Levar ninguém para o céu, ele vem estabelecer o reino dele aqui. O reino milenar não será no céu. Não haverá uma terra vazia, não haverá terra vazia nenhuma. Porque terra vazia contraria a vontade de Deus. Por que Deus, no dilúvio, salvou 8 pessoas dentro de uma arca? Por quê? E os animais, por quê, gente? Olha o capricho de Deus. Deus não colocou só 8 pessoas dentro da arca. Ele colocou os animais que ele havia criado ali dentro. Não foi? O único animal que não tinha ali dentro, eram os peixes, porque vivia na água. O resto foi tudo colocado ali dentro. Para preservar a criação. Agora, se Yeshua vem, Jesus vem, e leva a igreja para o céu, e a terra morre, vira um deserto, Deus destruiu a criação. Destruiu a criação. Os que foram para o céu são todos transformados, não são mais homem e mulher. Quando descer do céu a Nova Jerusalém com esse povo que foi para o céu, não vai nascer mais ninguém, porque todo mundo virou anjo. Não nasce mais, acabou a criação. Então não tem ida de igreja para o céu. Aqui vai restar sobrevivente, vai continuar nascendo gente, os animais vão continuar aqui, e na nova terra teremos animais também na nova terra, porque Deus não vai destruir a criação. Isso é um absurdo. Então Israel, nesse tempo, vejamos bem o que vai acontecer. Zacarias 8, 23.
Tem muitos versículos. Olha, Isaías 63, e as nações caminharão à tua luz. Que nações? Isaías 12 fala dos animais, que o leão comerá palha com o boi. Quando que é isso? No milênio. Mas se a terra fica vazia, isso nunca vai se cumprir. Porque a terra fica vazia, Deus leva a igreja para o céu. 1000 anos no céu, a terra vazia. Quando Jerusalém desce, da onde vão aparecer esses bichos? Ou ele levou bicho para o céu também, levou a bicharada tudo para o céu. Arrebatou tudo. Claro que não, isso não existe. Os animais vão comer palha com o boi, a serpente, a cobra. Uma criança vai brincar com os animais. Isso é milênio. Isso é milênio, é o reino milenar aqui na Terra. É a restauração do reino perdido lá no Éden, restaurado durante o período milenar. E aí é que vai se cumprir essa escritura que diz assim. Deixa eu ver se eu acho antes que fala aqui. Que, Isaías, quer ver? E virão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Porque de Sião, que mit Sion, tetse Torá, sairá a Torá, está vendo? No reino milenar. Olha a Torá sendo ensinada. Então agora a Torá não é para os povos, agora não. Mas para aqueles que dentre os povos quiserem servir o Deus verdadeiro, sim. Mas no reino milenar a Torá será para toda a terra, que vai se cumprir esse versículo. De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele, Machias, exercerá o seu juízo sobre as nações, repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem mais aprenderão a guerrear. E aí vai se cumprir essa passagem, então, que fala que 10 homens pegarão na orla do vestido de um judeu, 8:23 para nós finalizarmos, 8:23 de Zacarias. Vamos colocar esse versículo. Israel estará exercendo o seu papel de nação sacerdotal. E aí sim, todos os habitantes da terra guardarão a Torá. Porque o reino é de Mashiach, agora não. Agora são somente aqueles que servem o Deus de Israel. Judeus e gentios que se unem ao povo de Israel. Estes, então, é que estão guardando o Shabat hoje. Você é convidado, você que guarda o Shabat, você que não come coisa impura, muito bom. Continua a sua techuvá. Continua, e o próximo passo vai ser se unir ao nosso povo, ao povo de Israel, celebrar as festas judaicas, comer comida kosher, porque isso é necessário, não é, para não cometer esse erro de estar comendo sangue. Enfim, celebrar as festas do Eterno. Aí o sábado que você está guardando vai ser uma bênção para você diante de Deus. Está lá o texto de Zacarias, vamos ver então. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que 10 homens, 10 é um miniã, 10 homens de todas as línguas pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então eles pegarão no tzitzit. O que representa o tzitzit? Os mandamentos. Pegarão no tzitzit. Isso aqui tem um significado. 10 homens das nações, 10 é um miniã. Quando nós fazemos as orações aqui, tem que ter 10. Se tiver 10, pode fazer. Não precisa todo mundo, tem que ter 10.
10 é Miniam. 10 é uma representação. Tá? Foi lá que Abraão chegou, né? Se tiver 10 justos, Deus falou, não destrua Sodoma e Gomorra. É uma representação. Ou seja, teremos representantes de todas as nações abraçando a Torá, pegando no tzitzit do vestido de um judeu e dizendo, iremos convosco. Olha o papel sacerdotal aí, ó. Iremos convosco, porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Vamos ter essa humildade e entender por que é importante nós fazermos parte do povo. Estar junto com o povo é bom. Por exemplo, se eu tiver um amigo muito rico aqui, se você tiver um amigo muito rico, uma família muito rica, você estuda com o filho desse rico na escola, e aí você vai lá um dia na casa do seu amigo rico, brincar com os filhos dele, você vai herdar alguma herança? Não. Agora, se aquele rico falar, eu quero adotar você, quero fazer sua adoção, aí você vai herdar. Então peça, seja adotado também, entre para a família como Ruth. Teu povo é o meu povo. E aí o Deus de Israel será o teu Deus. Vamos agora para o serviço de Havdalah, que é o encerramento do sábado e o recebimento dos demais dias da semana, e que também é a separação entre o santo e o profano. O santo, Shabat, separado dos demais dias da semana. Agradeço a todos aqueles que estiveram conectados conosco. Shalom para todos.